Boa tarde. Já estamos de volta, direto do Espaço Brasil, montado no estúdio da CNI em Brasília, Brasil, e um bom início de noite aí em Glasgow. Lembrando que este espaço é uma parceria entre o governo federal, a Apex, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Teremos agora o sexto painel, onde será abordado metas de pegada de carbono para a indústria automobilística, descarbonização da mobilidade e logística. Estão conosco no estúdio o senhor Luiz Carlos Moraes, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a ANFAVEA, também o senhor Carlos Alexandre Jorge da Costa, secretário da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, e irá participar virtualmente o senhor Luciano Rodrigues, diretor de Economia da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a Única. Neste momento, passo a palavra ao senhor Luiz Carlos Moraes, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA, para a sua apresentação. Obrigado, prazer estar aqui na presença do secretário Carlos da Costa, do Luciano Rodrigues e de todos que nos acompanham nesse tema tão importante no mundo e em especial no setor automotivo. A gente da ANFAVEA está trabalhando nesse tema há vários meses, né, preocupado com a questão da redução do gás de estufa, com a preocupação também dos poluentes, e durante os últimos meses fizemos um estudo bastante intenso de como nós podemos colaborar nesse tema aqui no Brasil. Conversamos com a Única, conversamos com a Petrobras, conversamos com especialistas na área do gás, conversamos com as empresas e coletamos muitas informações bastante ricas, e concluímos que a gente precisava de uma estruturação, e a gente convidou a Boston Consult, a BCG, para ajudar a gente a estruturar e ter uma análise mais profunda sobre o tema. Então, eu queria dividir alguns slides sobre esse tema, como a indústria está analisando. Queria pedir, por gentileza, que coloquem os slides. Então, a gente começando, são alguns slides, esse estudo está disponível no site da ANFAVEA, é um estudo bastante rico, e eu começaria a colocar que no contexto da descarbonização, nós coletamos diversas tecnologias ou rotas que podem ser utilizadas no médio e no longo prazo, e a gente está separando aqui no grupo de combustíveis fósseis. Aqui, no caso do Brasil, a gasolina tem uma particularidade, tem 27% de etanol, é um índice que já mostra a diferença em relação aos demais países. O diesel, a gente já tem uma componente de biodiesel dentro, né? Tem uma indústria do gás importante, algumas montadoras estão trabalhando também na tecnologia do gás. E eu queria destacar também a forte indústria de biocombustíveis que a gente tem aqui no Brasil, trabalhando com etanol, com biodiesel, a Petrobras já trabalhando com HVO, que é o diesel verde. Ou seja, o Brasil tem algumas características bastante diferentes, e eu até classifico, secretário, como ativos que o Brasil tem, muito diferentes de diversos países, né? Falando em eletrificação, as nossas montadoras também estão trabalhando com as diversas tecnologias ali elencadas, né? Plug-in, veículos híbridos, o veículo puro elétrico. E aqui também cabe um outro comentário sobre um outro ativo que o Brasil tem, da energia limpa, né? Mais de 80% da nossa geração de energia é limpa, né? Hidráulica, eólica, solar, coisas que estão crescendo, né? E já tem também um outro ativo no Brasil, que é a nossa academia, né? Pensando, estudando também sobre células de combustível, inclusive com etanol. Então, eu queria também já trazer essa dimensão. O Brasil tem um ativo, né, que é muito importante, a gente precisa combinar esses ativos, essas qualidades, essas vantagens, né, comparativas, para poder talvez avançar de forma diferente dos outros países. E do lado direito, a gente mostra que a eletrificação internacionalmente tem sido o grande destaque. Pelo aumento das restrições ou pelo regulatório nesse país, existe uma tendência das baterias caírem, o preço, etc., etc., mas só para a gente ter essa dimensão, como a gente é diferente e como a gente pode operar isso de forma diferente. No próximo slide, a gente procurou tentar entender no Brasil que forças poderiam influenciar essa descarbonização. Então, a gente olhou o que já tem de regulação no Brasil, a gente já tem
regras de emissões, né, L6, L7, P8, que vão entrar em vigor em breve. A gente tem as metas de eficiência energéticas conduzidas pelo Ministério da Economia, que trazem também um impacto importante na redução do efeito estufa. Então, a gente deu uma olhada, a gente ainda no Brasil não tem tantos estímulos, mas tem alguma coisa que a gente pode trabalhar também para promover, acelerar a descarbonização. Nós olhamos uma outra dimensão, que é o Total Cost Ownership, o custo de propriedade. Então, também a gente está olhando como é que isso vai influenciar o consumidor na decisão de compra de um automóvel ou de um frotista de trocar sua frota para essas novas tecnologias. E a terceira dimensão, que a gente não pode deixar de considerar, que a gente tem um outro ativo no Brasil, que é uma indústria automobilística robusta, mais de 25 empresas aqui localizadas com produção aqui no Brasil, um parque de fornecedores também muito forte, que também a gente tem que trabalhar pensando aqui na outra dimensão do ESG, o social, a questão do emprego, e pensar de forma mais abrangente. A última dimensão, a gente não pode desconsiderar a indústria de biocombustível, né? É uma indústria muito forte, competente. O Luciano vai estar aqui explicando um pouco a força dessa indústria, então a gente também levou isso em consideração. Bom, aqui, para fazer essa análise, nós procuramos tentar imaginar o que poderia acontecer nos próximos 10 ou 15 anos no Brasil. E junto com a BCG, a gente imaginou 3 cenários para facilitar a análise e, a partir da análise, a gente tirar conclusões sobre esse tema. O cenário inercial é o cenário que a gente imagina que vai acontecer. O regulatório, hoje já existente, publicado e em vigor, já promoverá o cenário inercial, que eu vou mostrar os resultados na sequência. E o cenário de convergência global, nós simulamos junto com a BCZ, se a gente acelerasse a eletrificação no Brasil numa tendência na direção do que a Europa, dos países mais avançados, estão adotando. Então, seria um cenário para a gente comparar os impactos. E o terceiro cenário seria também uma forma de combinar, seria utilizar mais o biocombustível, o etanol no caso de leves, o biodiesel, o HVO no caso de pesados, e nós aplicamos sobre o cenário 1 para poder analisar os impactos. Com essas premissas em mente, nós imaginamos que em 2035, no cenário inercial, partindo do pressuposto que a indústria automobilística vai crescer, de novo, o Brasil vai crescer, o PIB vai crescer, e a gente venderia 4,1 milhões de veículos lá em 2035, vocês podem observar que nesse cenário, que são as diversas cores verdes ali, as diversas tecnologias, plug-in, híbrido ou mesmo veículos puro elétricos, nós teríamos 32% dos veículos novos que seriam vendidos ou que serão vendidos em 2035 já com essas novas tecnologias. Seria cerca de 1,3 milhão de veículos com algum grau de eletrificação. Esse cenário não é teórico, eu queria deixar claro, isso vai acontecer só com o regulatório que hoje existe, com as metas de eficiência energética, com as metas de emissões hoje em vigor ou já publicadas. Do lado direito, a convergência global é uma simulação em que a gente fez uma extrapolação. Caso o regulatório aperte, caso os nossos consumidores exijam, caso as transportadoras, enfim, a sociedade e o regulatório, a gente caminhe mais na direção da tendência global, para o mesmo tamanho de mercado, a gente imagina que nós teríamos 62% dos veículos novos vendidos com algum grau de eletrificação. Isso significaria 2,5 milhões de veículos novos eletrificados ou híbridos, etc. Secretário, aqui a gente tem que imaginar que com esse volume a gente não vai importar, né, 2,5 milhões de veículos ano. Hoje a gente está importando modelos para introduzir no mercado, então aqui tem uma mensagem, nós temos que nos preparar. Quando eu falo nós, eu estou falando a indústria montadora, os parques de fornecedores, a rede de concessionários, temos um trabalho enorme pela frente nessa direção. Nesses cenários, nós temos que pensar a longo prazo também investimentos em infraestrutura para a eletrificação, pontos de recarga, investimentos em geração de energia, assim por diante, né? Bom, o que aconteceria na frota circulante com esse cenário inercial e convergência global? Estimando que a frota sairá de 45 milhões de veículos circulando, é o que eu estou falando em veículos leves, para cerca de 62 milhões de veículos leves,
Ainda assim, nós observamos que a participação dos veículos flex na frota total é muito significativa ainda, tanto no cenário inercial como no cenário de convergência. E aí vem a nossa conclusão, que se nós aplicássemos mais o biocombustível nessa frota circulante, tivéssemos políticas públicas que estimulassem o consumidor a usar mais o etanol, educação, inclusive, para esse consumidor, nós poderíamos fazer uma combinação, por exemplo, cenário de convergência global, com mais biocombustível, de tal forma que o resultado para a sociedade, no final do dia, fosse uma descarbonização mais relevante. Da mesma forma que a gente fez para veículos leves, a gente fez a mesma coisa para pesados. Pesados tem o cenário inicial, usando a mesma metodologia, a convergência global também, a participação das novas tecnologias aí, incluindo gás, veículos elétricos e também já analisando a possibilidade de ter célula de combustível para algumas aplicações no Brasil, a gente imagina que no cenário inicial 14% seriam das novas tecnologias, da frota nova a ser vendida lá em 2035, e no caso de convergência global, 32% já seriam das novas tecnologias. No caso de pesados, da mesma forma que na Europa, para longa distância, a gente não tem ainda uma solução, uma tecnologia clara, definida. Então, essa eletrificação, essa nova tecnologia, a gente está entendendo que será mais para aplicações urbanas, distribuição urbana de caminhões ou ônibus para transporte de passageiros urbano. Da mesma forma que a gente trabalhou com veículos novos, nós simulamos também o que seria o tamanho dessa frota de veículos pesados. Estimamos que 2,5 milhões de veículos pesados, tanto num cenário como no outro, seriam esse tamanho desse mercado. E, outra vez, o total de diesel seria também ainda relevante, principalmente para longas distâncias. Aí volta a nossa conclusão, de novo, que a importância da indústria de biocombustível aqui, eu estou falando B10, biodiesel 10 ou HVO em especial, poderia também ajudar a rodar essa frota enquanto a gente implementa as novas tecnologias e ajudando na descarbonização. Então, para concluir a nossa visão, secretário e colega Luciano e todos que nos acompanham, a nossa conclusão é que nós temos ativos e temos que usar esses ativos aqui no Brasil. E que nós devemos combinar a eletrificação, por exemplo, no cenário de convergência global, com mais biocombustível, etanol no caso de veículos leves, HVO no caso de veículos pesados, e também atacar a questão de inspeção técnica veicular para a gente também turbinar um pouco mais ainda com a eliminação dos veículos velhos que estão rodando, que não são eficientes, inclusive não são seguros, né? Então, essa combinação de 3 políticas, acho que poderia ser uma solução para o Brasil. E aqui a gente agradece a oportunidade de estar aqui para dividir com vocês essa nossa análise, para que a gente, poder público, a indústria automotiva e o setor de biocombustível, a gente construísse uma política pública, estímulos e um planejamento para chegar a atacar esse inimigo nosso, inimigo de todos, que é a questão do carbono. Obrigado. Bem, vamos ouvir agora o Luciano Rodrigues, diretor de Economia da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a Única. Luciano. Boa tarde a todos aí no Brasil, boa noite aqui já em Glasgow. Gostaria de cumprimentar o Dr. Luiz Carlos, presidente da Anfávia, e também o secretário Carlos da Costa. É um prazer participar aqui dessa conversa. Em nome da Única, agradecer o convite para um tema que é muito importante e está muito em evidência no mundo todo. Assim como o Luiz Carlos fez uma apresentação, eu trouxe aqui também alguns slides para poder apresentar um pouco da nossa visão acerca do tema. Queria compartilhar com vocês essa apresentação. Bom, eu acho que é evidente, nós não precisamos centrar muito em informação ou muito tempo nisso aqui, né, que a gente tem um desafio, né? O setor de transporte no mundo todo representa 20%
das emissões globais e, especificamente, deve ter um crescimento grande na demanda por energia para transporte nos próximos anos. Aqui um dado de uma das empresas que fazem esse tipo de projeção, com algo próximo de 25% de crescimento aí até 2050. Ou seja, nós vamos ter que ofertar mais energia para o setor de transporte com menos emissões. Então, esse é um desafio que vai envolver e exige esforço de todos, da indústria automobilística, dos produtores de biocombustível, dos produtores de combustíveis renováveis, dos produtores de energia renovável. Enfim, a gente precisa se trata de um desafio complexo e, portanto, exige aí soluções que sejam integradas, sistêmicas, né? E aí eu vou para o meu segundo elemento. A gente tem ouvido muito nessas 2 semanas aqui em Glasgow uma expressão em inglês there is no single solution. Quer dizer, não existe uma solução única. Não é só para mobilidade, não existe uma solução única para reduzir a emissão nas diferentes esferas da economia mundial. E cada um dos países, especificamente aqui no caso da mobilidade, vai ter que avaliar as suas características, o que eu tenho aqui de potencial, o que eu tenho de restrição, e estabelecer aquelas soluções que são mais adequadas a essas características, as suas potencialidades, as suas restrições, considerando todo o conjunto, né, de contorno, gera necessidade de geração de emprego, a necessidade de desenvolvimento de tecnologia local, geração de renda, e assim por diante. Então, não é uma equação simples, não é uma equação trivial e não se tem uma solução única que se encaixe de forma adequada para todos os tipos de países, para todos os países, para todas as regiões do globo. E acho que é essa que traz essa beleza do tema e traz aqui para a gente um pouco de reflexão sobre isso. No Brasil, especificamente, nós temos, eu acho que nós temos aí um avanço grande com a publicação, né, a criação do RenovaBio em 2017, a regulamentação do programa e o seu efetivo funcionamento. O RenovaBio estabelece metas de descarbonização para o setor de combustíveis, então nós vamos ter combustível com menor pegada de carbono nos próximos anos, isso é fundamental. Especificamente para o setor de biocombustíveis, ele trouxe um instrumento fundamental, que é o reconhecimento do potencial de descarbonização de cada produtor. Então, hoje, cada produtor de biocombustível no Brasil participa do programa, e já são cerca de 90% que já estão certificados, tem a intensidade de carbono do combustível que ele está produzindo medida, né? Medida, oferida por uma consultoria independente, validada em consulta pública, validada pela ANP e reconhecida. Aqueles produtores de biocombustível com menor intensidade de carbono emitem mais créditos de descarbonização e aí a gente estabelece uma sistemática fundamental que é a busca por menor emissão de gases de efeito estufa em toda a produção do biocombustível, olhando lá desde o plantio até a queima no veículo. Então, a gente tem segurança que nós vamos ter cada vez mais combustíveis, fonte de energia com menor pegada de carbono aqui no país nos próximos anos. Quando a gente olha para o setor de transporte, essa lógica também faz todo sentido, né? Eu não vou entrar aqui na discussão dos termos, mas é fundamental, quando a gente for direcionar a política pública para a descarbonização na matriz, a gente olhe todo o processo, né? Não é só a emissão lá no escapamento, a emissão no escapamento combinado com a emissão na produção, no descarte, na pegada de carbono do combustível, né? Esse conceito de ciclo de vida é muito bem estabelecido na literatura, inclusive em várias políticas públicas ao redor do mundo, especificamente no caso de combustível, isso é muito evidente. Então, a nossa intenção aqui, ou nossa visão, é que qualquer política pública para descarbonizar a mobilidade, para reduzir a emissão, precisa ter essa visão sistêmica. E aí o Brasil tem uma vantagem enorme, né? Só para ter alguns exemplos, e aqui sem tentar esgotar o assunto, eu coloquei aqui do lado esquerdo algumas tecnologias veiculares, carro a combustão, veículos híbridos, veículos elétricos, e ali a gente tem a eficiência energética, né? Ou pelo menos um intervalo de eficiência. Então, de fato, na medida que você migra aqui para o lado direito, se tem uma maior eficiência energética e com o mesmo combustível, você tem uma redução de emissões. Agora, a gente precisa combinar essa eficiência da tecnologia automotiva
com a fonte de energia que está sendo utilizada, né? Então, desse lado direito, nós temos uma série de fontes de energia. Eu coloquei aqui alguns exemplos: energia solar, energia elétrica, etanol. Então, ali está em gramas de CO2 por megajoule, quer dizer, quanto que eu emito por unidade de energia. Etanol de 20 a 30 gramas, a gente já vai para gasolina pura próxima de 90 gramas, eletricidade de óleo vai lá para 150 até 300 gramas de CO2 por megajoule. E no final das contas, o que interessa para a gente é a combinação dessas duas coisas, né? Nós não podemos eleger nenhum tipo de rota ou de tecnologia vencedora ou campeã de bate-pronto, até porque pode ser que uma parte dessas tecnologias que vão se consolidar no futuro nem estejam presentes nesse momento. A gente precisa estabelecer um indicador de emissão de gases de efeito estufa por quilômetro, olhando todo o processo, né, todo o ciclo de vida, de tal forma que o mercado vai estabelecer aquela combinação mais adequada, né, seja de tecnologia veicular, seja de fonte de energia, combustível ou energia elétrica. Aqui, nesses exemplos, um quadro muito simples, nós temos uma infinidade de possibilidades de combinação de tecnologia automotiva com fonte de energia, com combustível, que vão resultar em diferentes níveis de redução de emissão ou de emissões em gramas de CO2 por quilômetro rodado, que, no final das contas, deve ser o objetivo da política pública, né? E a gente está num momento muito importante aqui no Brasil, e com isso eu queria fechar a minha apresentação aqui dentro desses 10, 15 minutos. Nós temos o aquecimento global, ele traz para a gente uma série de elementos muito bem conhecidos por quem trabalha com economia, né, que exigem regulamentação. Nós temos presença de externalidade, nós temos conflito geracional, né? Então, é uma das situações em que não se tem muita discussão entre os economistas de que é necessário algum tipo de regulamentação, senão a tendência é que se continue consumindo energias mais poluidoras ou que emitam mais, em detrimento de um preço mais convidativo. Essa é a lógica, e aqui a gente precisa, de fato, ter algum tipo de regulamentação, por isso os países em Glasgow tentando estabelecer algum tipo de acordo nesse sentido. No caso da mobilidade, não é diferente, né? Reduzir emissão demanda política pública, demanda atuação do Estado, e nós temos hoje no Brasil discutindo o combustível do futuro, né? Todo mundo já conhece, o Rota 2030 trata de eficiência veicular. Do outro lado, coloquei aqui o RenovaBio, que traz um instrumento para reduzir pegada de carbono no setor de combustíveis, e a gente tem uma visão agora sistêmica dentro do combustível do futuro, né, uma possibilidade muito grande e um desafio, né, para a equipe do secretário Carlos da Costa, que vai ter uma importância muito grande nessa discussão, de tentar concatenar essas duas visões, eficiência veicular com eficiência ambiental, para que a gente tenha, de fato, a eficiência energético-ambiental, tentar reduzir a menor emissão por quilômetro rodado, olhando, obviamente, todas as condições de contorno, geração de emprego, poluição local, emissões locais, geração de renda e assim por diante. Eu acho que o Brasil tem uma condição diferenciada, né, com uma série de possibilidades, e isso é fundamental por dois motivos. Primeiro, que a gente tem um país continental, nós não vamos ter uma solução única, né? Podemos ter soluções diferentes, adaptadas para cada uma das regiões do país. E o segundo, que nós estamos num momento de bastante insegurança, de incerteza, nós estamos aí vendo uma série de rupturas tecnológicas em diferentes áreas. Nesse tipo de condição, é fundamental que você diversifique o seu portfólio para quem faz investimento, e nesse caso aqui, tenha diferentes opções, seja opções de tecnologia automotiva, seja opções de fonte de energia, para lidar com esse futuro desconhecido ainda, com um futuro que pode trazer muita mudança nos próximos anos. Então, é um desafio muito grande e tenho certeza que a equipe aí, coordenada pelo secretário, vai trazer para a gente uma visão importante agora e um trabalho bastante consolidado, contundente nos próximos meses sobre esse desafio, ou seja, como lidar com essa descarbonização diante dos potenciais e das oportunidades que o país tem com uma série de energias renováveis disponíveis para a descarbonização da nossa mobilidade. Bom, muito obrigado pela atenção de todas, de todos. Essa era a mensagem que eu queria passar aqui
nesses 10, 15 minutos para manter o tempo que foi definido para todo mundo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, Luciano. Neste momento, eu passo a palavra ao senhor Carlos Alexandre Jorge da Costa, secretário da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade. Muito boa tarde a todos aqui no Brasil, boa noite para quem está em Glasgow. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu queria saudar em particular meu amigo, presidente da Anfávia, Luiz Carlos Moraes, o Luciano e toda a equipe da Única. Eu já posso dizer, inclusive, para o Gussi, que você fez uma apresentação extraordinária. Sentimos, obviamente, falta dele, que teve um problema, não pôde estar aqui conosco, mas a sua apresentação também, assim como do Luiz Carlos, trouxe muita luz para o momento que nós estamos vivendo e as oportunidades que nós temos no Brasil e no mundo a partir das tecnologias que há mais de 40 anos vêm sendo desenvolvidas em nosso país. Eu vou fazer uma apresentação sobre a nossa visão do país como um líder em mobilidade sustentável em todo o mundo. E a palavra-chave para isso é flexibilidade. No momento de grandes transformações tecnológicas, a flexibilidade tem enorme valor. Apostar num caminho A, B, C ou D e colocar todas as fichas com enorme flexibilidade, com enorme volatilidade, não é, nem nunca foi na história das evoluções tecnológicas, o caminho mais adequado. E eu acho que nós temos aqui como visão a defesa da flexibilidade, que consiga alcançar ao mesmo tempo os objetivos de descarbonização, enxergando em todo o ciclo da mobilidade, um custo baixo, geração de empregos e previsibilidade. E nós temos muito orgulho no Brasil de falar sobre temas em que nós lideramos e que nós temos muita história para contar. Nós, no governo, temos algumas missões. No caso, para alcançarmos essa visão, nós precisamos, no governo, assegurar 5 pontos de atenção muito importantes. Primeiro, ter um posicionamento político que nós estamos tendo em favor da descarbonização do planeta. Nós temos feito a nossa parte, vamos continuar fazendo a nossa parte. O presidente Bolsonaro se comprometeu com metas bastante ambiciosas de descarbonização e no setor de transporte nós temos feito a nossa lição de casa e vamos continuar nesse caminho. Segundo, manter a produtividade da nossa indústria. Nós não podemos sufocar os nossos empregos para que todo o resto da economia se beneficie, mas sem que isso seja sustentável, porque as soluções de descarbonização, elas precisam necessariamente ser soluções que mantenham os empregos das pessoas. Em terceiro lugar, melhorar a regulação de segurança, redução de emissões e eficiência energética, resolver os problemas críticos que nós temos no Brasil ainda, de mobilidade urbana, de mobilidade em todo o país, logística num país de tamanho continental, e garantir segurança legal e previsibilidade para a nossa indústria, porque a indústria não sobrevive com instabilidade regulatória. A nossa indústria, a indústria do mundo todo mais pujante, a que mais investe, é aquela que sabe para onde nós estamos indo. E nós temos uma visão e nós temos um caminho no governo brasileiro. Olha só as metas que nós estamos alcançando para veículos leves. No período de 17 a 21, nós tínhamos o compromisso de melhorar a eficiência energética dos veículos leves em 15,4%, estamos entregando esse número, e isso significa uma redução, a partir do programa Inovar Alto, de um consumo de combustível de 4,4 bilhões de litros
Então, com o programa Inovar Alto, nós já economizamos 4,4 bilhões de litros. A emissão de carbono que foi evitada é de 14,7 milhões de toneladas. Nós não estamos falando aqui de planos, Luiz Carlos. Nós estamos falando de coisas que já foram entregues pelo nosso país. De 18 a 22, o compromisso é de 11% de aumento da eficiência energética comparada com 17, estamos no caminho disso. Lançamos o RenovaBio para reduzir a intensidade de carbono na nossa matriz energética. A Única tem trabalhado bastante para isso, todos nós temos trabalhado bastante para isso, e com isso nós estamos reduzindo em 74 para 66 gramas de CO2 para cada megajoule. E quando nós olhamos de 2017 a 2030, os ganhos de eficiência energética, de tecnologia da nossa indústria, isso é tecnologia desenvolvida no Brasil e exportada para o mundo inteiro, de 74 bilhões de litros de combustível, com uma economia de 140 milhões de toneladas de CO2. Isso é um número extraordinário, são coisas que estamos entregando, estamos no caminho. Mas vamos falar de visão de futuro de uma maneira mais ampla. Nós precisamos enxergar as emissões de CO2 do poço à roda, ou da fonte à roda. A gente usa esse termo well to wheel porque a gente ainda está com o cacoete dos combustíveis fósseis. Mas nós temos que começar a falar, talvez, de source to wheel, né, de onde a gente gera a energia até a roda ser movida e transportar passageiros ou transportar cargas. Quando nós olhamos well to wheel, conforme inclusive o Luciano já apresentou, nós podemos ter resultados muito diferentes dependendo da escolha e da evolução tecnológica que nós vamos ter nos próximos anos. O Luciano mostrou lá muito claramente qual é a emissão do tanque ou da bateria à roda, mas depois, dependendo da fonte de energia, a pegada carbônica adicional na produção de energia elétrica. E o Luciano ainda não colocou uma outra parte, que é a emissão defasada no tempo da transmissão e distribuição. Que isso, obviamente, para você construir toda a rede de transmissão e distribuição, você precisa consumir também energia que pode ter pegada bastante elevada e que você, inclusive, produz num primeiro momento que, por conta de toda a dinâmica que se retroalimenta do aquecimento global, é mais crítico ainda do que a emissão futura. Então, quando nós olhamos tudo isso, eu acho que no futuro talvez a gente vá ver o valor presente esperado de cada automóvel, de cada escolha energética, assim por diante. Na margem hoje, a energia está muito suja no mundo. Hoje, nesse exato momento, com crise energética em vários países, na margem, você gerar energia elétrica tem uma pegada carbônica muito mais próxima daqueles 300 ali que o Luciano mostrou, do que os 20 de energia solar. Então, quando nós economizamos energia elétrica hoje, cada megajoule economizado, nós estamos deixando de lançar provavelmente 300 gramas de CO2 na atmosfera. E se, por outro lado, a gente aumentar a demanda de energia elétrica, esse é o número. Porque uma coisa é a média, outra coisa é na margem. Na margem, a história é um pouco mais cinza, não é tão verde assim. Daí, quando nós olhamos uma fonte de combustível verde, como é o etanol, essa ideia fantástica que o Brasil teve há mais de 40 anos, quando escolhemos uma rota tecnológica a partir da cana-de-açúcar, já teve uma época até na mandioca e assim por diante, o Brasil apostou no futuro, num combustível que agora está amadurecendo. E olha só o amadurecimento desse combustível hoje. Hoje, gasolina, cerca de 87 gramas de CO2 por megajoule, o etanol hidratado, cerca de 21, o etanol hidratado 2G puro,
futuro, 4,7%. O biodiesel da soja, 26,7%, e eletricidade, conforme inclusive o Luciano mostrou, de 15%, aqui no slide está até 200, mas se é carvão é 300, 400. Nós estamos falando aqui que quando nós trocamos uma fonte de energia elétrica que usa qualquer coisa que seja mais do que 60, por exemplo, gramas de CO2, o etanol é muito mais limpo. Bom, mas às vezes, durante o dia, por exemplo, você pode usar energia solar, que tem 20. Bom, então quando nós estamos falando do combustível do futuro, nós estamos falando de uma combinação flexível de fontes de energia elétrica. Essa é a nossa grande visão. Antes até de eu passar para esse aí, deixa eu voltar um slide. A nossa visão é a seguinte: nós acreditamos muito no etanol. Eu acho que quando a gente fala de etanol 2G, inclusive, é uma transformação. Nós estamos falando de uma contribuição extraordinária para a redução dos gases de efeito estufa. Mas eu não tenho como saber o que vai acontecer daqui a 30, 40, 50 anos. A volatilidade é enorme. A nossa aposta é de veículos flexíveis, etanol e energia elétrica. Seja energia elétrica plug-in, seja energia elétrica total bateria, seja energia vindo de hidrogênio, mas nós não sabemos qual será o custo, nem quando essas tecnologias estarão maduras. É uma incógnita muito grande, e o aquecimento global é presente, ele está acontecendo. Nós não podemos colocar em risco o futuro do planeta apostando em uma tecnologia. E aqui é o caminho que nós enxergamos. Até porque em regiões em que a população é mais dispersa, como regiões da Índia, por exemplo, ou da África, o custo e a pegada carbônica da eletrificação é muito alta. Então, faz muito mais sentido nós usarmos a nossa bateria natural do sol e do solo, que é o etanol. Mas se esse mesmo veículo sair da região rural e for para uma região urbana, talvez aquele mesmo veículo consiga começar a usar energia elétrica plug-in. Então, quando nós enxergamos, no curto prazo, nós vemos o etanol hoje já, o well-to-wheel, que é como nós precisamos começar a enxergar a pegada carbônica, como um combustível extraordinariamente verde e com um custo acessível. E no longo prazo, nós vemos que a combinação entre essas fontes, a critério do motorista, nós precisamos empoderar o nosso consumidor, que estava cada vez mais consciente. Como já empoderamos com veículo flex, gasolina e etanol, que era algo que muita gente sonhou e se tornou uma realidade. Era um sonho muitos anos atrás, hoje é uma realidade. Hoje também temos uma visão muito concreta de que o Brasil pode liderar, e já lidera hoje, a agenda de mobilidade sustentável e verde flexível. Flexível com etanol e com eletrificação, para que a pegada carbônica ao final seja menor. E lá no longuíssimo prazo, temos que ver também a emissão total até o túmulo. Também desde a fabricação do carro até o descarte de todos os materiais que vão naquele carro. E aí também nós temos grandes ativos nas tecnologias que nós já desenvolvemos e que já são realidade. Não é uma tecnologia que pode dar certo, ela já é realidade, já é o nosso dia a dia no Brasil, já vivemos o combustível verde e podemos ajudar o mundo inteiro a ter uma mobilidade urbana e uma logística muito mais verde. Muito obrigado. E assim chegamos ao final
deste painel, em que trouxe as metas de pegada de carbono para a indústria automobilística, descarbonização da mobilidade e logística. Agradecendo ao senhor Luiz Carlos Moraes, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA, também ao Luciano Rodrigues, diretor de Economia da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a Única, e ao secretário da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, senhor Carlos Alexandre. Bem, ficamos por aqui encerrando a nossa programação de hoje. Voltaremos amanhã na sequência da COP26. Lembrando que este espaço é uma parceria entre o Governo Federal, a Apex Brasil, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Até amanhã a todos, uma boa tarde.